Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos fazer aí a correção da nossa última lista de exercícios, a referente à inclinação e coeficiente angular de uma reta. Então a questão 1 pede para nós representarmos no plano a reta que passa pelos pontos A, -2 e 3 e B, 3 e 1 e calcular seu coeficiente angular. Então no primeiro momento, marcar aqui os pontos no nosso plano cartesiano. Lembrando que as coordenadas do ponto referem-se a x e a y, e o meu primeiro valor sempre é x e o segundo valor sempre é y. Então, eu tenho para o ponto A, -2 para x, 3 para y. Então, sobe lá o nosso pontilhado do -2 em direção ao 3, alinhou, marcou lá o nosso ponto A. Ponto B, 3 para x, 1 para y. Subiu o nosso pontilhado, alinhou com o pontilhado que veio lá do 1, ponto B. Então, ligando os nossos dois pontos aqui, nós temos então a nossa reta que foi pedida. Se eu prolongo um pouquinho mais aqui a minha reta, eu percebo lá onde ela vai encontrar aí com o meu eixo X. Então, nós temos dois pontos pertencentes à reta. Então, nossa situação aqui é M igual YB menos YA sobre XB menos XA. Fazendo as nossas substituições, então. YB vale 1 menos o YA 3 sobre XB 3 menos XA menos 2. Menos da fórmula menos do 2 mais. Então, nós vamos ter 1 menos 3 menos 2 sobre 3 mais 2, 5. Então, nosso coeficiente angular, -2/5. Questão 2. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, -1 e 3 e B, -2 e 4? Conhecidos dois pontos, então, mesmo caso do exercício anterior. Só fazer as nossas substituições aí. Então, meu y de B é 4, meu y de A é 3. O meu x de B é -2, menos -1 lá, que é o x de A. Menos vezes menos vai ficar mais, então positivo. 4 tira 3 vai ficar 1, -2 mais 1, -1. 1 dividido para -1, -1 o valor do nosso coeficiente angular, então. Questão 3. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 8 e 1, e B, 9 e 6 é. Então, dois pontos, novamente. M é igual YB menos YA sobre XB menos XA. Fazendo as nossas substituições, y de B, 6, menos y de A, 1, sobre x de B, 9, menos x de A, 8. Então, nós vamos ter M igual 6 menos 1, 5, 9 menos 8, 1. Resultado final, então, 5. 4. Determine o valor de K, sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A, K e 3 e B, -1 e 4, é de 45 graus. Determine o valor de K. O que nós temos aqui nessa situação? As coordenadas de dois pontos, a medida do meu ângulo alfa, que é de 45 graus. Se o valor do K é uma das coordenadas do ponto A, então eu vou precisar conhecer o valor do coeficiente angular, o M. Nós sabemos que quando a inclinação é conhecida,
o coeficiente angular é a tangente para esse ângulo. No caso aqui, então, tangente para 45 graus, que é 1. Nossa expressão, então, m é igual a yb menos ya sobre o valor de xb menos xa. Então, o valor do nosso coeficiente angular é 1, o valor do yb é menos 4, menos o valor do ya, 3, sobre xb menos 1 menos x de a, k. Igualdade de frações, o denominador não apareceu, é 1. Multiplicando cruzado, então, nós vamos ter uma vez menos 1 menos k, menos 1 menos k, que vai ser igual uma vez menos 4 menos 3. Eu já posso colocar o resultado desse menos 4 menos 3, que vai ser menos 7. Então, uma vez menos 7, menos 7. Vou isolar o menos k, manter o menos 7 lá no segundo membro e vou levar o menos 1 com o sinal trocado, então ele vai positivo. Menos k vai ser igual menos 7 mais 1, menos 6, multiplicando para menos 1, então nosso valor de k aqui é 6. Questão 5. Lembrando que alfa é a medida da inclinação da reta, ou seja, o ângulo que a reta forma com o eixo x, e m é a declividade, ou seja, o coeficiente angular da reta, complete a tabela abaixo. Então, nossos valores aqui para alfa e aqui o m, que é o nosso coeficiente angular. Então, lembrando, se eu tenho o valor dos ângulos conhecidos, o nosso coeficiente angular é a tangente para esse meu ângulo. Nosso primeiro valor aqui, ângulo para 0 grau. Então, vamos lembrar aí da aula passada. Então, pela aula passada, nós sabemos que o ângulo para 0 grau é esse aqui. No eixo x é onde eu olho o valor para o cosseno. No eixo y é onde eu olho o valor para o seno. Então, eu vou ter cosseno 1, seno 0. Se a minha tangente aqui, então, é o valor do seno sobre o valor do cosseno, eu vou ficar com 0 sobre 1, o que vai me dar resultado aqui, então, 0. Então, 0 aqui para o nosso primeiro valor. 30, 45, 60, tabelinha que também nós fizemos revisão aí na aula passada. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Na nossa aula explicativa, vimos que a tangente para 90 graus ela é indefinida, significa então que eu não vou ter coeficiente angular para o ângulo de 90 graus. 120, 135, 150 graus são ângulos que pertencem ao segundo quadrante. Portanto, o valor da tangente para eles vai ser negativo. Então, eu já sei que os meus resultados aqui são negativos. E aí, vamos lembrar lá do segundo ano para quem esqueceu. 180 menos 120, eu determino que o correspondente ao ângulo de 120 graus é o ângulo de 60. Então, vou lá no ângulo de 60 e vou pegar o meu resultado. Então, eu vou ter menos raiz de 3. 180 graus menos 135 graus, 45. Então, o correspondente do ângulo de 135 é o ângulo de 45 graus. Então, valor 1, jogo para cá, vai ficar menos 1. 180 menos 150 graus, eu vou determinar o correspondente a 30 graus. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 3, como é segundo quadrante, vai ser negativo.
Então, menos raiz de 3 sobre 3. Finalizamos, então, a correção da nossa lista. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários do vídeo. Bye! Terceiro A, terceiro B, C, D, E e F. Abraços, pessoal!